Fala galera, Rafael aqui do FluLab. Que maravilha, hein? Tudo normal de volta no Rio de Janeiro. Grande vitória em cima do Botafogo, time jogando muito bem. Jogamos melhor até com um jogador a menos. E vamos aqui para um pós-jogo, comentar um pouco da partida, quem foram os destaques, se a gente teve algum problema. Enfim, bora para o pós-jogo. Bom, na tela os dados aqui do SofaScore, acho que fica bem claro que o Fluminense jogou bem melhor. Não só pelas estatísticas, a gente vê aqui o Fluminense com mais gols esperados, que é o CG, com mais grandes chances criadas, finalizações. Nosso goleiro trabalhou menos, enfim, 4 escanteios contra 0, bem mais desarmes. Não foi só por isso, né? Eu acho que a gente olhando aqui um pouco do gráfico, do momento de ataque, fica bem claro que enquanto o Fluminense teve o mesmo número de jogadores, a gente foi soberano na partida. E o Canóbio, apesar de eu gostar muito dele, ele não pode tomar um cartão vermelho bobo desse. Realmente ele deu no jogador do Botafogo, o juiz realmente estava picotando a partida, marcando praticamente tudo para o Botafogo, mas isso não justifica o que ele fez, né? Ele tomou um vermelho bem aplicado e prejudicou o Fluminense. Deu sorte que a gente ganhou a partida, que o time foi muito bem, menos com a menos. Agora, o Canóbio não pode fazer isso. Então, pouquíssimas vezes o Botafogo no campo de ataque e o Fluminense sempre martelando, martelando, martelando até fazer o gol. Realmente uma excelente partida do Fluminense. Agora, indo aqui para a nossa formação, né, análise dos jogadores, o destaque, óbvio, Lúcio, né, fez o gol, fez uma excelente partida, todas as jogadas praticamente do Fluminense passaram por ele. René também, novamente, bem, fez uma partida justa. Martinelli e Bernal, na minha opinião, foi uma dupla de volante muito sólida nessa partida. Os dois mordendo, marcando pressão e foram super importantes para essa vitória, especialmente quando o Fluminense teve um jogador a menos. Samuel Xavier bem, especialmente na parte ofensiva. O Gemes fez uma boa partida, na minha opinião. Começou um pouquinho inseguro, mas ele está se adaptando aí no Fluminense, tirou algumas bolas fundamentais. O Freixo estava até fazendo uma partida ok até aquele momento que ele deu uma pichotada e quase saiu o gol do Botafogo, né? Bom, a grande verdade é que o Fluminense foi bem melhor durante a partida. O John Kennedy continua se movimentando, marcando. Perdeu alguns gols? Perdeu, mas se ele faz aquele gol, que ele dá um toquezinho, né, de cobertura, ia ser um golaço. Enfim, ele brigou. No nosso gol, ele deu a primeira finalização para o goleiro defender, depois o Martinelli chutou, e o Acosta veio com aquela cavadinha maravilhosa. Então, o que é mais importante da gente tirar do nosso time? É que a gente está com um time super bem treinado. O trabalho do Zubeldia tem sido excelente. O Fluminense, mesmo com um jogador a menos, boa parte do segundo tempo, teve as principais chances. Claro, algumas dessas chances caíram no pé, né, do Serna, que apesar de ter feito uma boa partida, na hora de finalizar, complicado. Duas vezes ele trouxe por meio e foi dar aquela chapadinha, né? A chapadinha ali do Cristiano Ronaldo, só que ele acabou, né, chutando um pouquinho fraco ou errando o alvo. Mas enfim, foi um jogador super importante, apesar desses erros na parte ofensiva. Então acredito que o principal destaque foi o Lúcio, seguido pelos nossos volantes, o Martinelli e o Bernal, que fizeram uma partida muito boa, na minha opinião. Então, galera, a Fluminense agora está em quarto lugar, muito por causa do saldo de gols, né? Todo mundo aqui tem empatado com dois números de vitória. Então, como se Palmeiras, São Paulo, Bahia e Fluminense estivessem empatados em primeiro, nós precisamos reforçar que caso venha um centroavante e um zagueiro para se titular, a gente vai brigar por esse título brasileiro, além de todos os outros. Muito legal que o John Kennedy continua jogando bem, mas a gente precisa encorpar esse elenco para estar sempre nas cabeças. Não adianta começar o campeonato de forma avassaladora, o treinador fazendo um excelente trabalho, e na hora do vamos ver, faltar elenco, faltar um jogador para decidir, faltar um zagueiro para salvar uma partida. Então a gente precisa dessas contratações. Não é pagar 5, 6 milhões de euros no Alex Coelho, não é pagar 8 milhões de euros no Adrielson, na minha opinião é caro. É assim, trazer um centroavante de ponta, o Boanga era o que a gente queria, vamos ver se ele vem no meio do ano. Na minha opinião, acho que ainda pode vir no meio do ano. E o Nino, né? Seria realmente o mundo ideal. O Adrielson é bom zagueiro, mas eu acho que não vale um valor tão elevado. Se ele viesse ali para um valor um pouquinho abaixo, seria bem interessante para nós. Então, galera, para fechar o vídeo, mais uma excelente partida do Fluminense. O trabalho do Zubeldia realmente tem sido muito bom. O Fluminense, mesmo com um jogador a menos, teve as principais chances com o Botafogo, teve o domínio amplo da partida, marcou bem, pressão, pegado, contra-ataque, com a bola também conseguindo criar. Então, um time que tem muita variedade. Não um time de uma nota só. Ah, o time joga só no contra-ataque. Ah, o time joga só com a bola no pé.
Não, é um time que tem variedade, e não só a variedade com o time titular, a gente também tem opções, né. Ontem o Hércules entrou, que é um jogador excelente, eu acho que ele vai voltar a ser titular, teve uma chance, quase fez o gol. Mas o que acontece? O Hércules, o Martinelli, o Bernal, o Nonato, estão todos num bom nível, né. A mesma coisa a gente vê para os nossos pontas, Canóbio e o Serna muito bem. O Savarino, quando entrar, vai nos ajudar. O Soteldo, apesar de ter começado muito mal no Fluminense, a gente não pode negar, as últimas partidas dele no ano passado foram boas, então ele também pode nos auxiliar. Vamos torcer para o Santos melhorar, enfim. E, principalmente, buscar esse centroavante e esse zagueiro. Eu estou martelando nisso todos os vídeos, porque realmente vai ser um diferencial da gente ficar ali no G4 de Brasileirão, chegar nas semifinais de campeonato, para a gente ser campeão. E no final das contas, tudo que a gente quer é ser campeão. A gente não liga se o Fluminense ficou em segundo lugar, foi vice-campeão. Claro que no Mundial foi interessante, na semifinal, pô, legal. A gente ganhou bastante dinheiro, foi bom para as finanças. Agora, no geral, vice-campeonato de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, tanto faz como tanto fez. É bom para as finanças do clube, é sempre interessante estar brigando lá em cima, mas quem quer escrever o nome na história tem que ser campeão. E a gente tem um trabalho, que é o trabalho do Zubeldia, pode sim bater campeão. E para isso a gente precisa dos reforços, não vamos fazer loucura, né? Pagar 13 milhões de euros no Boanga, 15, parece uma loucura, né? Pode até ser um valor acima. Agora, pagar 6 no Coelho, no Alexis Coelho, né? Para depois ainda trazer um centroavante. E aí, pô, gastar uma nota com o Adrielson para depois trazer o Nino, a gente precisa de contratações certeiras. Com essas contratações certeiras, a gente vai brigar por tudo. Eu vou continuar martelando nisso. E para fechar o vídeo, curte, comente, compartilha, principalmente se inscreva no canal. E tudo voltando ao normal ao Rio de Janeiro, 3 vitórias seguidas sobre o Botafogo. E vamos ter a quarta, a quinta. Acredito muito nisso, a gente está numa fase bem interessante. Vá sempre ao Maracanã nas partidas, é muito legal, é muito divertido. E o Fluminense precisa de você para ser campeão. Galera, grande abraço, saudações tricolores.